bom estar aqui novamente, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a você que assiste esse vídeo, que procura estudar a palavra de Deus, e nós rogamos a Deus que o abençoe com essa palavra, com esse ensino, e basicamente o nosso desejo é que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família e faça do seu lar e faça da sua família uma família bem-sucedida. Nós vamos estudar o Salmo 127, fazendo aqui algumas considerações introdutórias e depois nós trabalharemos com mais detalhes. Aqui nós queremos levantar a verdade dizendo assim, prescrições para um lar bem-sucedido ou prescrições para uma família bem-sucedida. Vejam bem, a Bíblia tem nos ensinado em outros textos que muitos de nós têm falhado em seguir o plano de Deus para uma família bem-sucedida. Muitos de nós têm feito os seus próprios planos, as suas próprias escolhas, têm estabelecido o seu próprio fundamento, o seu próprio alicerce e têm ignorado as prescrições, os fundamentos, os princípios que Deus tem na sua palavra para que uma família, para que um lar seja bem-sucedido. O Salmo nos ensina a importância da piedade de um lar para que a família seja bem-sucedida, para que uma nação seja bem-sucedida, para que o país, o mundo seja bem-sucedido, é necessário que nós venhamos considerar a importância de um lar piedoso, comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra. E assim então resultará em um lar, em uma família, em uma nação, em um mundo muito melhor, bem-sucedido para a glória de Deus Pai. O Salmo 127, então, nos ensina aqui esse fundamento, esses princípios, esse alicerce de um lar bem-sucedido. É como se nós disséssemos, um lar bem-sucedido, ele é fundamentado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, nos padrões de Deus, nas verdades que Deus tem nos ensinado como prescrições na sua palavra. Vejam bem, do versículo 1 ao versículo 2, ele faz a parte de introdução, o fundamento, a base do alicerce, falando aí para nós como que nós devemos estabelecer esses princípios como alicerce e como fundamento. Do versículo 3 até o versículo 5, ele trará para nós o ensinamento da expansão desse lar, de como esse lar se tornará frutífero, de como ele será bem-sucedido, de como ele vai se expandir, de como ele vai afetar não somente a família, como ele vai afetar o lar, como ele vai afetar a sociedade, como ele vai afetar a nação, como ele afetará o mundo inteiro. Então nós aprendemos a partir de um lar, a partir de uma família bem-sucedida, na ótica de Deus, de conformidade com a palavra de Deus, ele resultará em frutos abençoadores. Ele fará muita diferença na sociedade, fará diferença em toda uma nação. Vejam bem, um lar, então, bem-sucedido, ele depende dos princípios de Deus, que terá como resultado filhos piedosos. Então, aquele lar que estabelece esses princípios, essas prescrições da palavra de Deus, ele terá um lar bem-sucedido, uma família bem-sucedida, e os seus filhos serão filhos piedosos, comprometidos para com Deus. Então vamos considerar aqui o primeiro ponto, trabalhando a parte introdutória, e depois a gente entra nos detalhes. Então vejam bem, o que é um lar bem-sucedido? O que um lar bem-sucedido precisa? Ele precisa de princípios, de prescrições bíblicas. Por quê? Vejam bem, do versículo 1 até o versículo 2, o salmista está nos ensinando que tudo que nós fazemos, tudo que nós envolvemos, trabalhamos, nos esforçamos, seja edificar uma casa, seja guardar uma cidade, seja trabalhar, ele diz, tudo isso que fazemos, tudo isso que nós desempenhamos, será completamente inútil para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida dos seus filhos, a menos que nós então venhamos considerar que Deus deveria ou deve estar no centro desse edificar a casa, desse guardar a cidade, desse trabalho. Ele diz assim, a menos que o Senhor esteja no centro de tudo isso, todo o seu esforço será em vão. Se o Senhor não abençoa, se o Senhor não aprova, todo o seu esforço será inútil e será vão.
Por quê? Por que Deus faz assim? Basicamente porque nós somos propensos a nos vangloriar, a confiar na nossa própria força, nos nossos próprios recursos, nos nossos próprios conceitos e colocamos o ser de Deus como pessoa secundária da edificação da nossa família, da edificação do nosso lar. Por isso Deus trabalha essas coisas dizendo assim, olha, ainda que você se esforce, ainda que você edifique uma casa, ainda que você vigie toda a cidade, ainda que você trabalhe, né, de madrugada, ele diz assim, tudo isso é em vão, tudo isso é inútil se o Senhor não abençoa, se o Senhor não aprova. Por quê? Para que nós não venhamos nos vangloriar em nós mesmos, para que Deus não seja a pessoa secundária. Vejam bem, se nós não vemos a nossa total necessidade de Deus, se você não consegue perceber o quanto nós necessitamos de Deus para edificar a nossa família, para edificar o nosso lar, isso nos leva a uma questão. O que acontece? Se nós não vemos a nossa total necessidade, nós seremos propensos a não agradecer a Deus pelo que Ele faz. Nós seremos propensos a chamar todo o valor, todo o reconhecimento, todo o mérito para nós e não daremos a glória devida a Deus, não reconheceremos a graça de Deus, não reconheceremos o favor de Deus para conosco. Então vejam bem, qual é o fator mais crucial na edificação de uma família bem-sucedida? Pensa assim, olha, qual que é o fator crucial para uma família bem-sucedida, para que um lar seja bem-sucedido? Esse salmo nos ensina que andar humildemente diante do Senhor, andar humildemente diante do Senhor, em submissão a Ele e a sua palavra. Isso é crucial. Nenhuma família, nenhum lar será bem-sucedido ou serão bem-sucedidos se nós não andamos humildemente diante do Senhor, se nós realmente não submetemos a Ele e a sua palavra, se nós não submetemos ou não somos submissos à sua graça. Vejam bem, reconhecer a nossa total necessidade, a nossa total incapacidade de cuidar de uma família, de edificar uma família, de instruir uma família, quando nós reconhecemos a nossa total necessidade e a nossa total incapacidade, nós tributamos a Deus glória, nós expressamos a nossa dependência de Deus, nós nos submetemos à sua palavra, nós nos submetemos às suas prescrições, nós nos submetemos aos seus princípios. E é isso que o Salmo diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então ele diz, ele não está dizendo que nós não devemos edificar casa, que nós não devemos trabalhar e que nós não devemos correr atrás do pão. O que ele diz é, se nós não fazemos isso reconhecendo a nossa incapacidade e reconhecendo a nossa total necessidade de Deus e nos fundamentar nos seus princípios, nas suas prescrições, na sua palavra, a nossa família não será uma família bem-sucedida. Eu não estou dizendo aqui que você não terá riquezas, que você não terá lar, que você não terá conforto. Ser bem-sucedido é completamente diferente de ter riqueza, de ter bens materiais, de ter diplomas, de ter conforto, de ter mansões. Isso não significa que a sua família é uma família bem-sucedida. Na ótica de Deus, nos princípios de Deus e nas prescrições de Deus. Vejam bem, você pode trabalhar duro e ser diligente e fazer sacrifícios. Você pode investir toda a sua vida. Mas se a bênção de Deus e a aprovação de Deus não estiverem sobre você e sobre o seu lar, você perdeu tempo. Você vai desfrutar de riquezas, de bens materiais, você desfruta até de saúde, de conforto, mas você não saberá o que é uma família que glorifica a Deus, uma família que prescreve para si mesma os princípios de Deus, submete às prescrições de Deus para a família, e isso deve nos fazer entender que se nós não vivemos de conformidade com Deus e de conformidade com seus princípios e com as suas prescrições,
Deus está dizendo assim, a existência da nossa família é vã. É inútil tudo que nós fizemos, tudo que nós conquistamos, porque não vivemos com base nos princípios de Deus, nas prescrições de Deus para honrar a Deus e glorificar a Deus. O sentido de ser bem-sucedido é uma família que educa filhos, que molda filhos para serem piedosos, para fazerem diferença em toda a sociedade, em toda a nação e ser o reflexo da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Vejam bem, ao edificar o lar, nós devemos reconhecer a nossa própria incapacidade. E como que nós fazemos isso? Buscar diariamente a Deus por meio da sua palavra e por meio de uma vida de oração. Isso é evidências de que a sua família está no caminho certo, nas prescrições de Deus. Você reconhece a sua incapacidade, você busca Deus diariamente por meio da palavra e por meio da oração. Vejam bem, se reconhecemos a nossa absoluta necessidade da bênção de Deus e da nossa incapacidade de fazer a nossa família ser bem-sucedida, então isso deve implicar para mim e para você uma vida constante, frequentemente de oração e de leitura da palavra. Se assim não fazemos, nós não seremos uma família bem-sucedida. Então vejam bem, nós fizemos só a introdução e a partir do próximo vídeo nós vamos trabalhar os detalhes deste salmo, levantando as questões aí para que a gente possa entender os princípios de Deus, a vontade de Deus, por exemplo, o princípio da graça de Deus, o equilíbrio que há entre fé e obras e o equilíbrio que há entre o nosso trabalho e a nossa vida familiar. Então que Deus assim os abençoe, que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que você possa dedicar ao estudo dos demais vídeos para estabelecer esses princípios, essas prescrições de Deus para que você, para que a sua família, para que o seu lar sejam bem-sucedidos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Amém.